Seja bem-vindo ao Medo Noturno, o lugar onde segredos mais sombrios ganham vida e o medo se torna seu fiel companheiro. Aqui, exploramos os recantos mais escuros da imaginação humana, atravessando os limites entre o real e o inexplicável. Prepare-se para uma viagem arrepiante, recheada de histórias que vão desafiar sua coragem e instigar sua curiosidade. Primeiro relato. Marcelo sempre teve uma rotina monótona. Trabalhava até tarde, voltava para casa, assistia um pouco de TV e dormia. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto dirigia de volta para casa, o celular vibrou no banco do passageiro. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Nada. Apenas estática. Quem é? O som ficou mais nítido. Era um ruído baixo, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Ele franziu a testa e desligou. Mas assim que largou o telefone, ele tocou de novo. Número desconhecido. Marcelo sentiu um arrepio, mas atendeu. Dessa vez, alguém sussurrou. Volte. Marcelo engoliu seco. O quê? Quem é você? A linha caiu. Ele acelerou, inquieto. Ao chegar em casa, trancou bem a porta e jogou o celular no sofá. Não queria mais atender ligações estranhas naquela noite. Foi até a cozinha beber água. O silêncio da casa estava mais pesado que o normal. Denso. O celular vibrou. Número desconhecido. O coração dele disparou, mas não atendeu. A chamada caiu. E então, tocou de novo. Dessa vez, veio uma notificação de mensagem de voz. Ele hesitou, mas pressionou o play. O áudio começou com estática, depois, um sussurro. Você deveria ter atendido. Marcelo jogou o celular no chão. O aparelho tocou novamente, vibrando furiosamente. Mas agora, não era mais um número desconhecido. Era o próprio número dele. O queixo de Marcelo travou. Ele pegou o telefone com as mãos trêmulas. Antes que pudesse reagir, a TV da sala ligou sozinha. A tela estava cheia de ruído, até que a imagem surgiu. Era uma filmagem dele mesmo, dentro da própria casa, exatamente naquele momento. Marcelo olhou ao redor. Não havia câmeras ali. Na tela, ele viu alguém parado atrás dele. Alguém que não estava lá antes. Uma silhueta sombria, alta, imóvel. Marcelo girou o corpo o mais rápido que pôde. Nada. Mas a TV ainda mostrava a figura, aproximando-se. O celular tocou mais uma vez. Ele olhou para o visor. Está bem atrás de você. Marcelo congelou. A respiração atrás dele era real. No dia seguinte, encontraram seu apartamento intacto, trancado por dentro. Marcelo nunca mais foi visto. Mas seu celular continua ligando para o próprio número. E alguém ainda atende. Segundo relato, Hugo morava sozinho em um pequeno apartamento no centro da cidade. Sempre foi cético quanto a histórias de terror, fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Até aquela noite. Eram 3h17 da manhã quando ele acordou de repente. O quarto estava escuro, a única luz vinha da tela do celular, que mostrava a hora e uma notificação estranha. Visitante detectado. O alerta vinha do aplicativo da câmera de segurança que instalara no corredor do prédio. Ele franziu a testa. Quem estaria ali a essa hora? Abriu o aplicativo. O vídeo carregou e Hugo viu a filmagem ao vivo do corredor. Nada. O espaço estava vazio, iluminado apenas pela luz fria da lâmpada piscante. Ele pensou em voltar a dormir, mas antes disso, o vídeo deu um salto. De repente,
havia alguém lá. Uma figura magra, alta, imóvel, com o rosto borrado pela interferência. Hugo arregalou os olhos. O sistema de segurança não registrou ninguém chegando. Um segundo antes, o corredor estava vazio. No seguinte, aquela coisa apareceu. Ele engoliu seco e aumentou o brilho da tela, tentando ver melhor. A figura não se movia. Parecia encará-lo diretamente pela câmera, mesmo sem rosto. Hugo sentiu um arrepio gelado subindo pela espinha. O celular vibrou na mão dele. Nova notificação. Visitante na porta. Ele pausou a respiração. Olhou para a tela. A figura agora estava bem diante da porta do apartamento dele. Hugo olhou automaticamente para a porta real, ouvindo um leve arranhão do outro lado. Algo ou alguém estava ali. Segurando o fôlego, ele se afastou devagar. O celular vibrou de novo. Visitante no apartamento. O coração de Hugo parou. O quê? Como assim? O medo travou seus músculos. Ele olhou para a tela do celular. A câmera agora mostrava o corredor vazio novamente. Mas no canto do vídeo, quase fora do enquadramento, um vulto se movia. Dentro do apartamento dele. Antes que Hugo pudesse reagir, a luz do quarto apagou. E ele não estava mais sozinho. Na manhã seguinte, os vizinhos relataram ter ouvido ruídos estranhos no apartamento de Hugo. Mas quando a polícia arrombou a porta, o apartamento estava vazio. O único vestígio de Hugo era o celular caído no chão. A tela ainda mostrava o aplicativo da câmera. No vídeo congelado, uma última notificação piscava. Você é o próximo. Terceiro relato. João era caminhoneiro há mais de 20 anos. Já tinha cruzado o país inteiro e visto de tudo nas estradas. Acidentes, animais atravessando do nada, motoristas malucos. Mas naquela noite, ele viu algo que não consegue explicar. Era por volta das 2h30 da manhã, e ele dirigia por um trecho isolado de uma rodovia no interior. Não havia sinal de outros veículos. Apenas ele e a escuridão. O café e o energético já não estavam segurando a vontade de urinar, então ele resolveu parar no acostamento. Desligou os faróis, desceu e caminhou um pouco para o mato ao lado da estrada. O silêncio era absoluto. Nenhum barulho de grilos, nenhum som do vento. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Ele começou a urinar, ainda meio sonolento, até perceber algo estranho. Do outro lado da estrada, um pouco mais adiante, havia alguém parado. Uma silhueta magra e alta, imóvel no escuro. Seu primeiro pensamento foi que podia ser um andarilho ou alguém precisando de ajuda. Mas algo não parecia certo. A luz fraca do poste mais próximo iluminava parcialmente a figura, mas não havia rosto. João piscou algumas vezes, tentando enxergar melhor. Era como se a cabeça da coisa fosse apenas um borrão escuro, sem olhos, boca ou nariz. Seu corpo gelou. Ele queria acreditar que era apenas um efeito da escuridão, um truque da visão cansada, até que a coisa mexeu a cabeça. Não como uma pessoa normal. O pescoço se dobrou para o lado, rápido demais, como um movimento espasmódico, sem controle. João sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. E então, a coisa começou a atravessar a estrada. Não caminhando. Deslizando. Sem som de passos, sem mexer os braços, apenas deslizando na direção dele. João recuou tão rápido que tropeçou no próprio pé, caiu de costas no chão e o impacto fez seu coração disparar. Olhou para frente e a coisa já estava mais perto. Agora, mesmo na penumbra, João podia ver o rosto dela. Não era exatamente sem feições. Tinha um buraco. Um buraco escuro onde deveria estar a boca.
como se alguém tivesse arrancado metade do rosto e deixado apenas um vazio negro e profundo. O queixo era alongado, e dentro daquele vazio, algo se mexia. João se arrastou para trás, desesperado. Tentou gritar, mas sua voz falhou. A coisa parou. Ela inclinou a cabeça para o lado de novo, como se estivesse ouvindo alguma coisa. E então, sem aviso, desapareceu. Simplesmente se apagou, como se nunca tivesse estado ali. O som da estrada voltou. O vento soprou de novo. Os grilos começaram a cantar. O mundo voltou ao normal. João se levantou trêmulo e correu para o caminhão. Trancou as portas e ligou o motor o mais rápido que pôde. Antes de arrancar, lançou um último olhar para o retrovisor. A estrada estava deserta. Mas no espelho, atrás do caminhão, bem ao lado da carroceria, uma sombra se mexeu. Naquela noite, João dirigiu sem parar até o amanhecer. Nunca mais pegou aquela estrada. E nunca mais parou na beira da estrada de madrugada. Quarto relato. Quando minha tia-avó Marta faleceu, a família inteira ficou surpresa ao descobrir que ela me deixou sua casa como herança. Eu nem era próximo dela. A última vez que a vi, eu devia ter uns 7 anos. Mas, aparentemente, ela escolheu justamente a mim. A casa ficava numa área rural, afastada da cidade. Uma construção antiga, vitoriana, com madeiras escuras e janelas altas demais. Desde pequeno, sempre tive medo daquele lugar. Mas agora era minha. Quando fui conhecê-la, cheguei no fim da tarde. O tempo estava fechado, o céu carregado de nuvens pesadas. A casa parecia me encarar. Assim que atravessei a porta, senti um cheiro estranho. Não era mofo, nem madeira velha. Era um cheiro úmido, de terra recém-revirada. Minhas pegadas ecoavam pelo chão de madeira. Cada canto da casa parecia ter olhos invisíveis me observando. Subi as escadas. O andar de cima tinha um longo corredor e vários quartos. A maioria estava vazia, exceto um. A porta do último quarto estava entreaberta. No meio do cômodo, havia apenas uma cadeira de balanço. E em cima dela, um espelho. Estranho. Eu tinha certeza de que a casa não tinha espelhos. Aos poucos, fui me aproximando. A superfície do vidro estava empoeirada, mas eu conseguia ver meu reflexo. Meu movimento parou. Meu reflexo estava errado. Eu piscava lentamente, mas o outro eu demorava um segundo a mais para piscar de volta. Inclinei a cabeça. Meu reflexo demorou a acompanhar. O ar ficou mais pesado. Um zumbido baixo começou a preencher o ambiente. Eu recuei. O outro eu sorriu. Mas eu não sorri. Saí do quarto, fechei a porta e desci as escadas o mais rápido que pude. Assim que pisei no último degrau, ouvi o rangido. Vindo de cima. A cadeira de balanço estava se movendo. Fiquei apenas uma noite na casa. Durante a madrugada, acordei com alguém sussurrando meu nome. Os sussurros vinham do andar de cima. Do quarto com o espelho. Eu não subi para verificar. De manhã, saí dali sem olhar para trás. Alguns dias depois, mandei um advogado vender a casa. Mas algo deu errado. Ele me ligou com um tom preocupado. Senhor, não conseguimos encontrar a escritura original da casa. Como assim? Perguntei. A casa pertenceu à minha tia-avó. O advogado ficou em silêncio por um momento. Não, senhor. Essa casa nunca esteve no nome dela. O frio subiu pela minha espinha. Então, de quem era essa casa? A resposta veio baixa, quase um sussurro. Oficialmente, de ninguém.
Nunca houve um proprietário registrado. Minha mente girou. Como assim? Como alguém herdaria algo que nunca pertenceu a ninguém? Antes que eu pudesse processar a informação, o advogado acrescentou: mas tem algo ainda mais estranho. Engoli seco. O quê? Na sua certidão de herança, o documento não diz que a casa pertenceu à senhora Marta. Meu coração batia forte. Diz que a casa pertence a você. Meu corpo congelou. Mas eu nunca. O advogado hesitou. E então ele sussurrou algo que nunca esquecerei. Talvez você não tenha herdado a casa. Talvez a casa tenha herdado você. E então, qual dessas histórias mais te arrepiou? Já passou por algo inexplicável como eles? Conta para a gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Medo Noturno para mais histórias assustadoras. Até a próxima, se você tiver coragem.